dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a quarta parte desse livro, que se trata do terceiro capítulo, que tem como título Solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita. E o tema que nós estamos vendo dentro desse capítulo é o homem depois da morte. Antes da gente iniciar hoje as perguntas desse título, que seria a segunda parte, nós iniciamos esse tema no vídeo anterior, gostaria de esclarecer que na segunda pergunta, quando eu cito o corpo, estou me referindo ao espírito, e não o corpo como carne, como a gente vê hoje, e sim ao espírito. Espero que tenha esclarecido aí vocês em questão disso. Mas voltando às nossas perguntas de hoje, dando sequência a esse tema, vamos lá, a primeira pergunta que nós temos. O gênero de morte influi no estado da alma? E ele vem responder que, consideravelmente, o gênero de morte, sim, vai interferir no desencarne desse espírito, Mas que, como o espírito também levava a vida terrena, também vai influir, desses costumes que ele tinha durante a sua vida. Ele nos explica que quando o espírito tem uma morte, serena, calma, aquele que ele desencarne tranquilo, o espírito então vai se desprendendo do corpo pouco a pouco, de uma maneira bem tranquila, Já aquele espírito que desencarna de uma maneira brusca, por um suicídio, por um homicídio, de um acidente, então o espírito desprende do corpo de uma maneira muito bruta. E muitas vezes, esse espírito, quando ele faz esse desencarne, ele não entende a passagem que ele fez. Diferente de uma morte que foi feita de uma forma tranquila. A aceitação é melhor. Já esse espírito que teve, então, a vida cessada de uma forma tão bruta, ele acaba não entendendo. E muitas vezes, ele acaba acreditando que ele ainda não morreu. Então, ele acaba ficando ali no meio que ele vivia, no meio dos seus negócios, da sua vida. E ele não entende por que as pessoas que estão ali à sua volta, que ele está vendo as pessoas, porém, muitas vezes, se a pessoa não tiver uma mediunidade, então não vê esse espírito. Então, ele fala assim, mas por que ela não me responde? Mas é devido a isso, Porque ele não entende que ele desencarnou. E aí, onde vem as sessões mediúnicas ali para orientar, para instruir esse espírito para que ele possa, então, ser conduzido ali e entender a passagem que ele fez. Para onde vai a alma depois da separação do corpo, Kardec nos explica que não fica perdida no espaço, como muitos, acreditam que acontece. Esse espírito ali, muitas das vezes, ele acaba se encontrando com aqueles antecedentes deles que já foram, aqueles parentes, amigos que ele tinha afinidade na sua vida, que vão lá receber no seu desencarne, mas que ele pode se transportar aí na imensidão de uma maneira muito rápida, em longas distâncias. A alma conserva a afeição que tinha na Terra? Ele explica que conserva os afetos morais, Mas os afetos materiais, ele já não conserva mais. Mas então, como ele tem a parte dele moral ali, que ele conserva da sua existência, ele pode, então, através das reuniões mediúnicas, quando, lembrando que o telefone sempre toca de lá para cá e não daqui para lá, quando ele for permitido para ele, que ele puder comunicar com os seus entes queridos, que aqui na Terra se encontram, ele vai preservar suas feições para que eles entendam, e entendam que é esse espírito que veio se comunicar. A alma conserva a lembrança do que fez na Terra e se interessa pelos trabalhos que deixou por concluir? Ele vem nos explicar que aqueles espíritos que são menos materialistas, ele não vai sentir a falta do material. Então, ele até agradece a libertação do plano material, do materialismo. Já aqueles que têm um apego material, têm uma mais dificuldade ali na separação do desencarne, e tem um apego material, então tem mais dificuldade ali nessa transição. Os trabalhos que continuou aqui na Terra, dependendo do trabalho que ele seguia, pode despertar interesse e afeto por aqueles que estavam à sua volta, para que possam dar sequência nesse trabalho. A alma encontra
no mundo dos espíritos, os parentes e amigos que precederam, ele encontra, né? Nós vamos ainda encontrar esses amigos e parentes que nós tivemos aqui na Terra e que já desencarnaram, não só dessa existência, mas também como de outras existências, aquelas pessoas que nós tivemos ali mais afinidades. Qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma de um menino morto em tenra idade? Permanece infantis nas suas faculdades como durante a vida? Ele vem nos explicar que o desenvolvimento incompleto de certos órgãos daquela criança, né, ela não permitia que o espírito, então, evoluísse de uma maneira perfeitamente, se manifestar perfeitamente. Então, ele tem essa estadia aqui na Terra para que ele possa resgatar, então, as suas provas, as suas expiações, enquanto o espírito, ele desenvolve isso, né? Então, o espírito não fica preso a isso. E que esse espírito, ele pode se comunicar como um adulto, pela sua outra existência que teve, mas ele pode se comunicar como criança, para que ele possa, né, ter aquele afeto da mãe. Então, aquele espírito, por exemplo, que desencarnou nessa vida, né, deixou a mãezinha dele ali, a hora que ele vem da psicografia, ele tem a comunicação como de uma criança, para que tenha aquele afeto, né, da mãe ali, entender que é aquela criança, né, que desencarnou e ali deixou aquela saudade, né, para que ele possa, então, se comunicar. Que diferença existe, depois da morte, entre a alma do sábio e a do ignorante, do selvagem e do homem civilizado? Ele explica que é basicamente a mesma, né? Não é porque teve o desencarne que aquele que é selvagem, ele vai voltar ou vai evoluir para um espírito muito melhor. E aquele, né, que é ignorante, ele vai ter todo o conhecimento, vai ser uma pessoa mais instruída, um espírito mais instruído. Não é que vai acontecer isso, não é o desencarne, não é retornar ao plano espiritual que vai permitir que ele evolua de uma vez. A evolução vai depender das conquistas, né, do livre-arbítrio, para que ele possa deixar de ser um selvagem, para ser um homem civilizado, né, porque depende sempre de nós, do nosso livre-arbítrio. Progridem as almas intelectual e moralmente depois da morte? Ele explica que progride mais ou menos, né? Que nós como espíritos, quando nós encarnamos, nós aprendemos no mundo espiritual e nós precisamos vir até a Terra para que a gente possa, então, evoluir e colocando tudo isso em prática. Então, se a gente colocar todo o aprendizado, todo o nosso propósito em prática aqui na Terra, nós vamos evoluir. E quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós vamos obter, né, o resultado ali das nossas provas, se a gente conseguiu ou não concluir. Ou, né, uma prova de faculdade, né? A gente vai lá, estuda e tem que pôr em prática. E aí depois a gente vai ver se a gente passou, se a gente vai precisar fazer a ADP ali, né? Se a gente vai conseguir para o próximo semestre, né? Brincadeiras à parte. Mas ele então vem nos dizer que sim, os espíritos podem progredir, mas como na Terra, a gente precisa estar sempre ali buscando a nossa evolução aqui, né? Para que a gente possa, então, conseguir ir andando, subindo degrau a degrau no nosso nível de evolução. E o progresso depende sempre da gente, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio. E aqueles que né, tiveram uma evolução, eles com certeza terão uma reencarnação, né, diferente, né? Um passo à frente daqueles que não conseguiram evoluir. Então, esse é o nosso objetivo, que a gente possa sempre buscar o nosso melhoramento. Então, todos os ensinamentos, tudo que a gente obtém, são instrumentos para que a gente possa conseguir trabalhar, para que a gente possa nos orientar, entender e colocar em prática. Então, a gente tem todo o conhecimento nas nossas mãos. Vai do nosso livre-arbítrio, a gente ficar estagnado ou a gente buscar o nosso progresso, né? Sempre a gente vai ter o livre-arbítrio. E ensinamentos, com certeza, não faltam, né? Por isso, nós temos vídeos a semana inteira para que a gente possa se instruir, colocar em prática, porque não adianta a gente só botar para ouvir e entrar pelo ouvido, sair pelo outro, nem entrar, né? Então, a gente precisa aí internalizar, colocar em prática, dia após dia, para a nossa evolução. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e, mais uma vez, gratidão!